Olá, pessoal. Eu estou contente porque eu tive muitas notícias de vocês de ontem para hoje. Agora eu sei que pelo menos eu estou dando aula para mais de uma pessoa. Então, de qualquer forma, estamos indo para o final do curso. Essa aqui está escrito parte 2, né, dos marcos característicos do câncer. Eu acho uma aula interessante, mas vai precisar de uma aula 3, gente. Não tem jeito de eu acabar essa aula, tá? Vamos ver o andamento do curso. Só para falar, hein? Isso porque eu não sou especialista em câncer. Imagine quem é. A pessoa vai falar anos sobre isso, né? Mas vocês vão agora poder fazer perguntas muito inteligentes para essa pessoa, viu? Eu a garanto. Vamos começar? Eu não estou pondo filminho nem nada, porque não dá tempo, né? A gente vai ficar aqui vendo filminho. Bom, então esse daqui é o quadrinho anterior que a gente tinha o ponto de final, né, da outra aula. Os 4 aqui de cima eu falei, né? Nós agora temos que correr esses últimos 4 aqui. Ah, professor, mas isso daqui acaba rápido, né? Mas não acaba aí. E também eu tenho mais 2 quadrinhos que naqueles artigos ali, eles chamam de características emergentes, né? Eles querem confirmar ainda. Agora estamos em 2020, capaz que eles pudessem, né? Vamos começar com a angiogênese, né? O que a gente está falando? Nós estamos falando de câncer, estamos falando de células neoplásicas e elas têm que ter a nutrição delas, né, de algum lugar. Então, olha aí. Os tumores, né, como os tecidos normais, requerem alimento e também, né, a eliminação dos resíduos. Tudo bem, até tem um menuzinho aqui, né? Aqui não é um menuzinho. Então, isso só vai vir através de sangue, através de capilar. Então, eu falo aqui, ó, né, 0,1 milímetro do capilar sanguíneo, a célula consegue se alimentar. Então, se a gente tem um tumor sólido, mais fácil pensar agora, ele é um carocinho. Mas esse carocinho ele precisa estar vascularizado. 0,1 milímetro é pouquinho, né? Senão ele não vai conseguir a subsistência dele, né? Então, é necessário que o tumor vá crescendo e vá sendo formado uma rede de capilares dentro do tumor. O problema é esse processo, a angiogênese, tá? A gente vai ver que ela é uma coisa que acontece quando você tem uma ferida, mas fora desse contexto é muito raro acontecer, né? Então, vamos tentar ver. Olha, só para caracterizar, né? Tumores sólidos e não sólidos. Olá, professor, poxa, mas o não sólido não tem como vai vascularizar, né? Porque não precisa. Então, nas leucemias, o plasma sanguíneo é o meio, né, que fornece a nutrição e a remoção de resíduo, né? Agora, isso é nas leucemias. Então, ele está falando que mesmo nos tumores sólidos, tem alguns tipos de tumores que ficam meio num tipo de cisto. E esse cisto não é um caroço, tá? É uma bolinha de água, tá? Uma coisa mais pro líquido, né? Então, esse líquido é de onde ele vai se alimentar. Então, você vê que câncer, né? Não é né? Eu falo, tem 100 tipos de câncer, cada um com a sua característica. Ó, o câncer de ovário, ele fica numa espécie de cisto mesmo, mas ele tá falando de ascite, que eu não sei o que é, mas eu depois fui no Sr. Google e vi que ele é fluido intersticial intraabdominal. Tá bom? Tá bom. Então, é ele que é o meio de cultura. Alguns cânceres de pulmão e focos de câncer de mama, né? Alguns deles, né? Se eles entram na cavidade pleural, nem lembro o que é isso, né? Nem pro vestibular, gente, né?
Pleura caixa torácica, pulmão, um não está grudado no outro, tá? Tem alguma membraninha entre os dois, né? Porque precisa ter duas, aliás, né? O pulmão ele tem que meio que deslizar dentro da caixa torácica, né? Senão ele é uma estrutura só. Então, dado que ele é elástico, né, ele precisa ter essa flexibilidade a partir de um conjunto de membranas que é a pleura. Então, ele está falando que na cavidade pleural, dependendo da metástase, você vai ter o líquido, né, de alguma espécie, e eles vão crescer nessa suspensão. Agora, tumores sólidos, né, carcinoma, sarcoma, né, lembra que eu tinha falado, induzem um estroma, o senhor falou mesmo, né, aquelas células, as cooptadas, né, as enganadas, né, as cúmplices, talvez, né, essas malandras, que eles necessitam para sobreviver. Então, é aquilo lá, né? A gente pensa no tumor como sendo é a célula maligna ali, não sei o quê, mas você vê que tem a componente individual dela, né? Os defeitos dela, mas você tem a parte coletiva também, né? Que é um tecido tumoral. Só falando de angiogênese, né? O que estava no artigo? Né, ou em outros artigos, não necessariamente naquele, que você tem o embrião e na embriogênese é onde vai aparecer os vasos sanguíneos que a gente tem, né? Então, essa montagem, né, de vasos sanguíneos é a vasculogênese, tá bom? Ela acontece na fase embrionária. Quando a gente fala de angiogênese, né, a gente está falando mais de novos vasos, né? E isso acontece bem, cicatrização de feridas ou, né, no ciclo reprodutivo feminino, né, no endométrio e tudo. Então, é ali que acontece alguma coisa nova que tem a ver com o surgimento de vasos, né, para tecido, né? Mas é de maneira transitória, normal. Durante um tumor, parece que sempre está ativado a angiogênese, né? Então, o tumor vai crescendo e os vasos vão se formando. Então, olha aí, fazendo com que brote uma vasculatura, né, que ajuda a sustentar o crescimento. Aí, duas dúzias de fatores indutores conhecidos, né? Olha só. Quando a gente vai falando dessas causas, né, que não são os defeitos de DNA do câncer, também o pessoal está pensando nas terapias. Então, por exemplo, falar do estroma, é interessante, né? Quer dizer, você tem a célula, as malignas e as enganadas. Será que ao invés de atacar as malignas, eu posso atacar as células do estroma? Uma possibilidade, vai que funcione, mata ele de fome. Outra aí, tem duas dúzias de fatores indutores. Será que se eu inibir a vasculatura nova, eu consigo matar um tumor de fome? O pessoal vai vendo possibilidades, né, que caracterizam o tumor e como procurar uma espécie de calcanhar de Aquiles, né? Olha, aqui está uma bagunça, espero que dê para ler. Eu vou até me colocar aqui em outro lugar, né? Tamanha bagunça. Então, olha, né? Anel, aqui tá, não sei se vai dar para ler, né? A neovasculatura do tumor é marcada por padrão, né? Falando de tumor, né? Brotamento precoce. Bom. Né? Aí coisas que eu peguei no texto, eu não sei. Ramificação complicada e excessiva. Quer dizer que são os vasos meio esquisito. Os 6 quadradinhos vão lá disso. Vasos distorcidos e aumentados. Tá bom. Fluxo sanguíneo irregular. Microhemorragias e vazamentos. Então, quer dizer, essa neovasculatura não é aquela bonitinha de cicatriz, né? É uma coisa na meia boca, mas talvez até de propósito seja meia boca, né?
níveis anormais de proliferação e apoptose de células endoteliais. Eu não sei exatamente a célula endotelial, estou entendendo que é a parede vascular, né? Agora, como vai ver que ali está sendo induzida a apoptose, eu não sei, né? Então, é por isso que eles estão sendo chamados de tipicamente aberrantes, né? É uma vasculatura que a gente não é a mesma, a normalzinha. Até ela é alterada, né? Olha aí, aqui falando sobre metástase, né? Então isso daí até estaria um pouquinho mais para frente na apresentação. Metástase é o tumor que sai do lugar e vai invadir o resto os outros tecidos do corpo, né? Aí ele fala, eu não tenho mais limites, né? É um tumor de fígado, mas agora eu posso ir para qualquer lugar, né? Ele ganhou passe livre. Passe livre significa que ele vai ter que sair daquele lugar. Sair daquele lugar significa que ele vai ter que cair na corrente sanguínea de alguma forma. Ele não vai andando no meio da carne, assim. Ele, né? Ele não é um bicho, né? Ele vai na circulação. Então, olha, durante a metástase, né, para se espalhar, ou vai pelo sistema linfático, né? Que eu sei falar pouco, né? Mas tem, ou pelos vasos sanguíneos, tá? Ao contrário dos vasos linfáticos, né? Os vasos sanguíneos são sustentados por células murais. Eu não faço ideia exatamente o que é um vaso linfático, tá? Um dia talvez eu saiba, a conferir, pergunte a um biólogo, né? Não tenho nenhuma mão. Mas essas células murais, é assim, epitélio é que nem telha de uma casa, tá? São células retangulares, normalmente é alguma coisa parecida com isso. Epitélio, ele é muito aparentado com escama. Então, sempre aquela forma de escama, tá? Retangularzinha, que fica em um padrão bonitinho. O capilar, ela é a menor estrutura que existe no sistema sanguíneo. Então, esse epitélio é a menor estrutura que você pode fazer com as telhazinhas de tecido mural, aí, né, epitelial. Mas tem umas células diferentes aqui que são os pericitos, não tem acento, pericitos, que eu nunca ouvi falar. Vai ter uma fotinha dela. não é aquela escaminha? Não, é outra coisa. Por que falando disso? Porque olha, as células, tá bom, aqui é sólido, aqui é vaso sanguíneo, tá? Eles não estão em comunicação, tem um epitélio entre os dois. A célula de alguma forma tem que passar esse epitélio. Como é que daqui que é sólido, o tumor sólido vai passar pelas telhas e vai cair dentro do sangue e ir embora? Tá faltando parte dessa história, né? Aí entra talvez os pericitos. Se vocês puserem essa palavra no Google, vai vir um monte, tá? Porque isso daí é assunto quente, é assunto de estudo atual. Olha aí, o que é um pericito, professor? Não sei o que é pericito. Olha, pericito. Essas coisinhas? Não, é tudo. Ele é uma espécie de célula, pelo que eu entendo, né? Ela é que nem uma aranha, tá? Ela tem um núcleo e parte dela está ramificada, segurando a estrutura das telhazinhas ali, que é o epitélio. Então, olha, tipo especializado de célula mesenquimal, né? Relacionado às células musculares lisas. Né? Então não é bem um epitélio, né? Com projeção em forma de dedos que envolve a tubulação endotelial. Que interessante. Olha, eu primeiro pus a flechinha aqui porque eu vou falar isso e depois eu falo o resto, né? Então, eles estão associados, embora de maneira vaga, o pessoal está estudando, a neovasculatura da maioria, se não de todos os tumores. Estão relacionados como, né? Então, agora a gente volta para cá. Eles foram
esses pericitos fornecem um suporte adicional aí às células dos capilares, né? Agora, o tumor, ele tá muitas vezes ele aparece sem esses pericitos aí direito, né? O pessoal disseca, vendo no microscópio, e fala, olha, não era lá propenso a hemorragia, vasos distorcidos, não tinha um monte de características. Então, tem a ver? Provavelmente, né? Mas o pessoal não viu ainda o pulinho do gato. Então, como a vascularização um pouco mais eficiente, os vasos sanguíneos associados aos tumores, né, exibem lacunas nesse revestimento endotelial. Será que esses pericitos eles dão suporte? Isso é novidade para mim, eu nunca ouvi falar nessa classe de células, tá? Em compensação, a gente sabe que o tumor vai ter que cair na corrente sanguínea, quer dizer que ele vai ter que atravessar o epitélio mesmo, vai ser através dessas lacunas, das microhemorragias, né? Então, uma hipótese a ser fundamentada quer dizer, tem cheiro de, e está em pesquisa, estamos em 2020, vamos torcer, tá? Que os tumores, né, se eles não têm os pericitos, né, eles são mais propensos a esse intravasamento de células, né? Porque deve ter lugares onde a vasculatura não tem esses pericitos, né? Então talvez não seja uma condição 100% assim, causa e efeito. Estão estudando, tá? Mas será que tem alguma coisa que priva esses pericitos de aparecerem? Outro fator, né? Estudos. Olha aí, aqui falando sobre a metástase a partir do sistema linfático, né? Então, ali era no sistema sanguíneo. O que ele fala? Que os vasos linfáticos, né, intratumorais, quer dizer, que estão dentro do tumor sólido, eles estão, né, o tumor sólido não dá muito espaço para eles, né? Então eles estão colapsados e não funcionais. Tá bom? Então acabou, próxima transparência. Não. Na periferia, esses vasos linfáticos encontram-se funcionais, tá? E eles também irrigam o tumor, né? Linfagiogênese. Né? Então, eles também servem como via de metástase, né? Tanto para o linfonodo local, né? Eu sei que é o que o pessoal fala gânglio, né? Fala assim, hoje eu acordei com uma gripe, eu tô com um carocinho aqui debaixo do pescoço. 99,9% das vezes é um gânglio inflamado. Tem a ver com o linfonodo. Exatamente, eu não sei direito o que, né? Falar muito mais do que isso. Deve falar, será que é um tumor, né? Normalmente não é, né? Normalmente passa no dia seguinte. Mas esse linfonodo é onde você tem um acúmulo, né? Uma parada, né? Um stop ali, um pouquinho de retenção de linfa, né? E ele se conecta com os outros linfonodos, né? Então ele acabam sendo uma via comum. Olha, que é bem grandinho, vamos ler tudo. E tamanha importância que eu vou me colocar de outro lugar. Não, colocar aqui, é mais bonitinho, né? Assim, eu olho para cima, né? Olha que bonito, olha. Então, angiogênese está presente na maioria, talvez por todos os tipos de tumores humanos, né? Só para não falar que tem os de leucemia. A neovascularização é um pré-requisito, tá? Então tá certo, né? Que é o que nós falamos. Ela é induzida a surpreendimento cedo durante o desenvolvimento de um câncer invasivo. Então, num quadrinho lá que ficou para trás, um slide que estava a neovascularização precoce, né? Interessante, né? Tanto em animais como em humanos, né? Então, aparentemente, talvez tenha uma indicação, né, da pré-malignidade de um tumor, né?
Parece que primeiro vem o sistema vascular e depois vem o tumor, né? Que louco, né? Quer dizer, como é que um induz o outro, né? Agora tem se estabelecido um repertório de celular da medula óssea tem a ver com essa angiogênese patológica. Como o artigo que eu li só fala isso, eu não sei falar além disso. Mas essa coisa de medula óssea já havia sido falado num slide da outra aula. Ele havia falado assim: as células de estroma, elas têm muito a ver com células da medula óssea. E aqui aparece medula óssea de novo, né? Gente, é interessante. Estamos indo por... Quem sabe você acaba pegando a cura do câncer, não na célula de câncer, acaba pegando no estroma, né? Olha aí. Isso inclui células do sistema imunológico inato, olha aí, né? Neutrófilos, macrófilos, tudo coisa de estroma, que se infiltram nas lesões pré-malignas. Mas ele fala, eles se infiltram, mas eles têm trânsito lá dentro? Eles têm trânsito lá dentro. Bom, agora metástases, né? Vamos lá. Bom, então metástase, né? Eu falei agora de pouco, tornar a falar. O tumor, pensando no tumor sólido, né? Mas qualquer tumor, no sólido que tem a metástase, né? No outro está disseminado já. Então, se você tem um foco, ele vai por todo o resto do corpo. Tá? Então, vou falar, mas uma célula do meu pâncreas pode sobreviver, sei lá, dentro do cérebro, né? Onde tem o líquido do cérebro, eu esqueci como é que chama, tentar lembrar. Não pode, normalmente não, né? É um tecido, ele precisa de respostas de tecido e ele não é reconhecido como uma célula daquele lugar, né? Ele vai acabar sendo atacado pelo sistema imunológico, que aliás é um dos próximos quadrinhos, né? Mas essas aqui eles conseguem, né? Então, bom, aqui, né, a metástase recém-formada, olha que interessante, né? A gente pensa na metástase como aquela semente maligna que vai embora. Mas ele fala, não, mas ele sempre consegue recrutar a sua turma aí, né, de inocentes, né? Cedo ou tarde, né, na maioria dos cânceres humanos, massas primárias de tumores se movem, invadem tecidos adjacentes e viajam para locais distantes, onde tem sucesso na fundação de novas colônias. E que bonito, né? Se você pensar em termos de Darwin, você falar, bom, eu não sei, é meio bíblico, né? Crescei, multiplicai-vos, colonizai-vos. Não sei porque uma célula vai ter isso como o objetivo da existência dela, né? Mas enfim, é o que acaba acontecendo. De novo, bachelar, tá? Isso faz sentido pensando em gente, né? Pensando em célula, a célula podia ficar feliz onde ela está e não encher o saco. Mas não, parece que ela quer pensar um diferente mindset out of the box, né? Então, ela quer ser uma célula plus, né? Bom, a disseminação tem sido descrita como o último passo na progressão do tumor, né? Daquelas várias etapas. Então, a metástase é onde o negócio, né? Para muitos tumores, provavelmente é o caso. Olha, aqui eu vou falar, como não tem slide falando sobre isso depois, eu vou falar então só falando. O que acontece? O tumor está aqui, ele vai para lá e fim do jogo. Agora, com os testes genéticos de alta resolução, que eu falei em outra aula, o que o pessoal está vendo? Que você tem subpopulações de tumor. Então, vamos supor, eu tenho aqui no fígado. Do fígado, ele vai pro baço. Tá.
do baço que ele pega a característica a mais agressiva para ir para o pulmão. Então ele não consegue, por exemplo, ir direto para o pulmão. Ele tem que fazer um estágio antes. Então, né? Só para falar que isso existe, né? Agora está mais claro isso. Mas aqui nós estamos falando que provavelmente é o caso, porque não tem o tumor não faz estágio, tá? Provavelmente na metástase ele é o ápice dele. Por quê? São a causa de 90% das mortes de câncer humano, tá? Então, tipo, na hora que o negócio começa, provavelmente é onde ele termina, né? O corpo é consumido. Grosseiramente dividido em 4 etapas principais, né? Aqui eu vou falar de 4, próxima transparência eu vou falar de 2. Transição epitelial mesenquimal. Bom, aqui característica fibroblastoides, né? O importante ele sai do lugar e passa pelo revestimento epitelial e pelas membranas, né? E consegue chegar nos vasos sanguíneos e linfáticos. Então, sem isso, não vai ter tumor, né? Metástase. Elas se infiltram, tá? Aí ele fala assim, que essa coisa de lacuna das telinhas do epitélio tem a ver com inflamação, que é um dos quadradinhos do que eu vou falar, tá? Então, como é que fala? Uma inflamação acaba fazendo a permeabilidade do epitélio ficar mais solta. Por quê? Não sei, talvez tenha que passar ali as células, né, as células brancas ali precisam passar pelo epitélio para chegar na inflamação, né? Então, tem essa parte de infiltração. Elas viajam por toda a circulação, né? Mas ele fala assim, estima-se que menos de, né, aqui 0,1% das células, 0,01% das células, né, sobreviverão. Porque ela está fora do ambiente dela. Pensa que não é só o tecido, é o estroma. E daí? Vai chegar em outro lugar e agora eu vou encontrar aí uns outros bobos, né? Então está falando, olha, mesmo a metástase não é assim uma coisa direta, né? Mas também está falando que tem um tempo, né? Tem um delay, tem uma parte de oportunidade aí. Talvez, né, um dia vai ter testes químicos que te digam, né, quando se estamos nessa janela de oportunidade, né? Bom, então essas células, né, de metástase interagem com células inflamatórias, estromais, né? As estromais a gente já sabe por quê. As inflamatórias vêm no próximo quadradinho e começam a proliferar. Aqui é basicamente a mesma coisa, né? Só que as 4 etapas estão descritas assim com mais letras, né? Invasão local, né? Então, tumor sólido, intravasamento, trânsito pelo sistema linfático e sanguíneo, fuga, aí que tá, né? Tá no sangue, agora tem que sair do sangue, né? Tem que sair senão vai ficar no sangue só, né? Ela precisa achar um outro epitélio de outro lugar e passar de novo, né? E como é que faz isso? Micrometástases. Então o pessoal fala assim que normalmente essas micrometástases, por isso que fala do 0,01%, elas ocorrem, mas acabam por aí também. Tipo, a célula não está no ambiente dela, né? Ela não tem por que proliferar. Ela com certeza é uma célula que não devia estar ali. Mas, vamos falar, ela está tão desvantajoso ali que ela só fica ali, né? Mas, né, dando o grande azar, né, você tem a colonização aí, o crescimento das lesões. Bom, então, lembre-se, gente, ó, o que é tumor é essas células aqui com esse pontinho preto no meio. Aí vai lá, olha, em algum ponto, né, supondo até que tinha um epitélio aqui para o tumor sólido, essas células saindo do epitélio do tecido do tumor sólido, tá?
Aí fica assim aquela dúvida, o que invade, né? A gente pensa que é uma célula que passa pelo sangue. Mas será que é uma célula? Será que é um bolinho? Será que esse bolinho ele vai mudando, ele vai pegando outras células, né? Então, o que ele quer falar? Que é meio esquisito pensar que só a célula tumoral fora do estroma consiga sobreviver na corrente sanguínea. Talvez esteja faltando parte da história aí, né? Talvez ela tenha que levar, junto com a célula tumoral, tem que ir algum estroma mini, de alguma forma, né? E depois, aí, um novo estroma, né? Então, um novo estroma, um novo tumor. Ó, o vaso sanguíneo aqui. Ó, tem até uns ponticos aqui, né? Vamos falar que esses são os perícitos, mas não tem, né? Então, não é perícito, não. Poderia ser, né? Vai saber. Aqui tá no meio de outro tecido, ó. Aqui é um tecido amarelinho e agora é um tecido verdinho. Repetindo, né? Disseminação física, adaptação. De novo, né? Se não você tem a metástase, ela conseguiu sobreviver? Conseguiu. Não quer dizer que vá proliferar, né? Então, então, tipo assim, essa associação não é direta, né? Se você tem... O fato de ter metástase não quer dizer que a colonização vai ser bem sucedida, né? Então, tem metástases que nunca vão progredir para alguma coisa macroscópica. Então, tá aqui, ó, né? Em alguns tipos, o tumor pode liberar algum fator de crescimento aí, né? É uma possibilidade, né? Deixa eu ler direitinho o que está escrito aqui. Tumor pode liberar fatores de supressores que tornam suas micrometástases inativas. Quer dizer, aqui está escrito o contrário do que eu falei. Que você tem a invasão do tecido, mas ali ele vai ter que dar um jeito de sobreviver e não vai proliferar. Então ele vai ter uma espécie de supressor interno, né? Já que ele não responde a tecido. Outros, né? Eles podem ficar dormentes, né? Então, podem surgir décadas depois da sua remoção cirúrgica ou destruição de um tumor primário. Quer dizer, você tem metástases, você pega o tumor... Fala, tá bom, então eu vou tirar aqui a parte primária, mas, puxa, já tinha dado metástase, né? E elas estão ali todas dormentes. E você não tem... Quer dizer... ainda você pode dar sorte grande que essa coisa dormente torne a aparecer, né? Aqui, ó, tá escrito minusculamente, mas eu vou ler para vocês que eu consigo. Micrometástases adormecidas que resolveram, após muitas tentativas e erros, o complexo problema da colonização tecidual. Olha quanta coisa além de danos na fita de DNA, né? Bom, estamos acabando essa parte aqui, tá? Ainda não está claro quando e onde elas desenvolvem essas características. Quer dizer, tá bom, no DNA ali você tem um evento de iniciação. Alguma coisa desencaminhou a bioquímica interna da célula e ela tá esquisita, né? Mas é muita coisa para a célula, muito problema para a célula resolver, né? Ela tem uma capacidade de solução ali, bioquímica, né? Porque ela não pensa. Então subiu o nível de tal coisa, produz tal coisa. Desceu o nível de tal coisa, produz outra coisa. Ou suprime outra coisa. Então, tipo assim, é só joguinhos de bioquímica. Laboratório químico intenso. E não está claro, né, toda essa cadeia de bioquímica aí, porque a colonização exige muita resposta não programada, né, de uma célula comum, ou está programada a conferir, né? Então eles falam de novo do estroma. Eles falam, olha, né, até que ponto
a célula não precisa resolver tanto problema sozinha, mas ela tem que ser boa de passar lábia no estroma. É o estroma que ela precisa do suporte do estroma, né? Se ela conseguir convencer ali as células em volta das suas intenções, né? Que ela quer imortalidade, bababá, proliferar, tomar o corpo, tomar o país, o universo, o mundo. Então, o estroma basta ela ser boa de lábio, né? Então, é isso que está escrito aqui. Então, né? A última grande fronteira para a pesquisa exploratória do câncer. Tantos passos, né? São processos complexos, né? O pessoal tem alguma noção, né? Tá bem no começo, né? Porque química fina interna, né? Envolve essas alterações no acoplamento físico das células, né? E proteases extracelulares. Vou fingir que eu sei que tá? Obviamente não sei. Várias classes de proteínas envolvidas, acho que é isso, né? Na amarração das células ao seu redor do tecido são alteradas. Eu acho que né? Então, de novo, você tem, quando eu falei lá da conexina, não lembro, professor, lembro que o senhor falou, mas não lembro. Aliás, não lembro também, né? Eu sonhei. Conexina 45, né, se eu não me engano, ela vinha no bystander effects. Era uma proteína que é um túnelzinho, que é uma proteína, né, que ela ativada, ela permite o contato das células através do citoplasma direto. Não é o único jeito que uma célula comunica com a outra em contato, tá? Você tem microtúbulos, eu não lembro, tem uns 4 tipos de contato, vamos falar, direto de células, né? Todos mediados, né? Porque senão não é célula distinta. E aqui está falando desse, né? Que você tem essas alterações nas proteínas, né? Então, o que ele chama de moléculas de adesão célula a célula, provavelmente as conexinas, né? Ou talvez seja uma classe maior de proteínas, e as integrinas. Eu lembro isso aqui, mas não é mais. Integrinas tem a ver com sensores que traduzem, né, o sinal extracelular para a bioquímica interna da célula, né? Então, tá ali, o pessoal está procurando exatamente se você vai ter essa motilidade, se você vai ter uma coisa que de um lado exige que a célula seja independente, mas por outro lado ela tem que ter comunicação com as outras células. Onde que está células de estroma, por exemplo, onde que está o pulo? Reprogramação do metabolismo energético. Esse aqui eu acho muito legal, gente. Então, tipo assim, é curtinho, né? Mas ele é seminal, tá? Olha aí. Isso aqui é mitocôndria, professor. Ó, eu aprendi isso aqui no cursinho e faz tempo, tá? Não existia internet, não existia celular, não existia nada. A gente só via televisão, não ia TV do ar, não tinha TV a cabo. Então, estou falando de muito tempo. Mas isso aqui, faz tempo o pessoal descobriu, né? Você está falando que a célula cancerígena ela é faminta. Por quê? Você pega a glucose, açúcar, né? Vendo açúcar. E dentro da célula ela faz uma glicólise. Glicólise é a quebra da glucose. Tá bom? Tá bom. Você lembra disso, professor? Não, li para a aula. Estão pensando que eu fico guardando na minha cabeça as coisas? Então, vocês guardaram, né? Vocês fizeram vestibular outro dia. Então, a glucose quebrou, liberou ATPs, tá? Esse processo é um processo ineficiente. A glicólise é o nome geral do processo, tá? Quando você quebra a glucose, você vai ter piruvato, que é mais ou menos metade de uma glucose, tá? Então, essa quebra, que não é uma única reação, é uma coisa grande,
tá? É um ciclo de 10 passos, tá? Ele já, olha, estão falando da década de 30 aqui, desse Otto Warburg, né? É cientista alemão. Aí o pessoal fala, olha, ele foi um dos grandes nomes da bioquímica, né? Ele era judeu, ele era homossexual, mas ele conseguiu ainda na época pré-nazismo, durante o nazismo e após o nazismo, conseguiu fazer pesquisa. Impressionante, né? Mas porque o cara era um show. Mas ele disse que era também meio um pouco estrela demais, né? Mas de qualquer forma, não à toa, né? E uma das coisas que ele descobriu foi o metabolismo energético. Ele falou, olha, essa parte aqui de quebrar a glicólise gera 2 ATPs. Ah, não lembro o que é isso. Ótimo. Ótima oportunidade para pegar as apostilas de cursinho e relerem, né? ATP é adenina, trifosfina, fosfato, trifosfato, alguma coisa assim, né? Então, é o nosso depósito de energia no nível mais basal. Depois, essa é a glicólise, porque o processo é a quebra da glucose para o piruvato. O piruvato, ele vai ser metabolizado pela mitocôndria, que era um bicho, aqui um bacilo externo, né? Que ele não existia dentro das células. Os eucariotes fizeram essa simbiose e falaram, olha, eu vou fazer o núcleo e você me faz a energia, né? A partir daqui, a mitocôndria tem uma coisa interessante, é a respiração, né? Então, com o piruvato, ela faz um negócio que é o ciclo de Krebs, que eu não sei o que é direito, depois ela faz a fosforilação e, por fim, com o oxigênio, ela pega esse piruvato e no lugar de 2 ATPs, ela produz 32 ATPs. Então, é energia que não acaba mais, né? É tudo devido à amiga mitocôndria. Quando a mitocôndria não está na jogada, vamos supor uma célula simples, protocariote, você só tem o canal da glicólise para piruvato, que produz 2 ATPs, né? Aquela coisa de metabolismo aeróbico e anaeróbico porque quando a gente tem reservas de oxigênio, a célula respira, senão ela tem que fazer uma fermentação. É isso. Daí ela faz o lactato. Olha, o piruvato, ele é meio tóxico para a célula, tá? Ele precisa ser metabolizado internamente como lactato. E o lactato, ele é excretado. Então não é que a glicólise produz lactato, mas na verdade ela produz piruvato, tá? O lactato ele vem como um catabólito de excreção. Eventualmente ele pode ser de novo consumido, né? Retornado para piruvato, né? Então tipo tem todo um mecanismo aí. Olha só que interessante, alunos. Vou me colocar aqui por cima aqui, de tamanho e interesse, né? A célula cancerígena, ela tem mitocôndria, ela tem oxigênio, mas por algum motivo ela não gosta, ela não quer saber disso aqui, tá? Ela tá no velho e ineficiente modo de produzir a glicólise fazendo os ATPs. Então é 18 vezes menos eficiente. Isso daqui é típico de células cancerígenas. Pessoal, mas não faz sentido. O que Warburg Effect, né? Eu peguei a figurinha de lá, tá, gente? Então quem quiser ver aqui no YouTube. Mas não faz sentido isso. Por que a célula... Então, eu falo assim, a célula cancerígena, ela precisa de bastante açúcar, porque ela está crescendo rápido. De alguma forma, a respiração da mitocôndria, ela exige recursos da célula que inibem o crescimento. Então, aparentemente, se você fala em crescimento, a proliferação, você tem que escolher entre a respiração eficiente ou a proliferação, né,
Então, isso aqui, apesar de ser típico de células cancerígenas, não é exclusivo de células cancerígenas, é uma estratégia que o corpo tem em algum contexto, tá? Fico devendo, gente. Não sei, né? Eu vi que tá escrito, mas falta biologia, né? Eu sei bastante estatística, viu? Mas biologia eu sei que tá aqui mais ou menos. Olha aí. Então, a glicólise aeróbica, aquela respiração da célula eficiente, você vai ter a fosforilação oxidativa nas mitocôndrias. Quando você tiver isso aqui, você vai ter uma ótima produção de energia e um monte de espécies químicas de oxigênio altamente reativas que estão com vontade de dissolver tudo que existe pela frente. Então, aí vai lá, mas elas podem atacar o DNA. Mas elas podem atacar o DNA da mitocôndria. Mas elas podem atacar o resto da célula. Mas elas têm a ver com o bystander effect. E vai longe. Tá bom? Então, aqui é que eu acabei de falar, né? Ela tem o metabolismo energético, ele tem que se ajustar, né? Isso... Deixando ele menos eficiente, o metabolismo, você tem a parte do crescimento, da proliferação aumentada, né? Então, seria uma característica central de todas as células cancerígenas, né? Então, olha, só para falar, uma das coisas que usa isso aqui é o PET, a técnica do PET. O PET, você pega a glicose, se eu não me engano, são 12 carbonos, tá? Talvez esteja errado, mas eu acho que são 12. Você vai pegar e vai dar um jeito de um dos carbonos, você vai colocar um flúor ali pelo meio. Mas esse flúor é radioativo e ele emite beta+. Esse beta+, ele que vai ser detectado pela máquina. Mas como é que ele vai chegar dentro da célula? Pelo consumo de glicose. Mas todas as células estão consumindo glicose, professor. Então não vai mostrar beta saindo do corpo inteiro? Não. As células neoplásmicas precisam de muito mais metabolismo de glicose, né, da glicólise, do que as outras. E por isso que é ali que elas estão concentradas no PET. Tá? Só para falar, o que não vai resultar em piruvato no final, vai resultar em uma coisa que tem um flúor ali pelo meio, a célula não consegue digerir, né? É aí que tá mais uma terapia, mais uma possibilidade de terapia do câncer, né? Mas sempre tem a ver com o mesmo, da vascularização e aí, matar a célula de fome. Quem sabe um dia o pessoal consegue, né? A célula neoplásica. Prevenção da destruição pelo sistema autoimune. Estamos chegando no final. Tá quase, gente. Aqui é o seguinte. A célula neoplásica, ela não está no tecido dela. Aliás, ela é uma célula alterada. O sistema autoimune, né, ele reconhece células alteradas, né? Então, falar, opa, né? E ele vai lá e começa a jogar ROS e RNOs, não sei se vocês lembram, né? Começa a jogar em cima ali e vai cozinhando, seja lá o que ele achar que não está em ordem, até esse negócio ou vai para necrose ou vai induzir a apoptose nele. Então, ela deveria ser responsável por reconhecer a maior parte das células cancerígenas, né? Mas, de alguma forma, né, se isso deveria acontecer, os tumores sólidos escapam, né? Mas eles podem também ter sido capazes de escapar em parte, né? Então, você tem sempre um equilíbrio. Por que está essa parte aqui? Porque vai aparecer nas próximas transparências que o tumor sólido não é um tecido bonitinho, ele é sempre um tecido meio inflamado. Isso foi descoberto há muito tempo também, tá? Então, antigamente o pessoal pensava assim, tá bom, então o tumor ele está inflamado porque o corpo está combatendo ele, isso é ótimo, porque quanto mais ele estiver combatendo, mais acaba com o tumor, né? Agora nós estamos chegando à conclusão que isso é um processo de cooptação.
Filha da mãe, né? Então, olha, é provável que a imunovigilância e inflamação possam coexistir no mesmo tumor. Um precisa do outro. Né? Aqui é só para falar o seguinte, né? Que se você tivesse os cânceres induzidos por vírus é um corpo estranho. Então, aqui você tem a coisa do sistema imunológico, porque a etiologia está bem clara, né? Mas aqui do sistema não viral, né? E daí, né? Por que então uma célula... tipo assim... É a causa, né? Você ataca a célula ou ataca a causa da célula, né? Então, no sistema viral parece que isso tem a ver, né? A imunologia defeituosa. De alguma forma, o vírus está lá e continua lá, né? Bom, aqui está falando a mesma coisa que eu já falei. Acabou esse. Instabilidade do genoma. Olha só. Vou voltar aqui. Pra vocês não tomarem um susto. Aliás, para tomarem outro susto, eu vou me mudar aqui de lugar. Aqui eram os 8 quadradinhos. 6 desses quadradinhos estavam no primeiro artigo de 2000. Os 2 desses quadradinhos apareceram no artigo seguinte, de 2011. Mas 2 deles, eles falaram, a gente não tem certeza até que ponto eles têm a ver exclusivamente com câncer. Nós sabemos que tem a ver, mas não são exclusivos. Nós vamos colocá-lo como capacitadora. Então, por isso que eu coloquei aqui para baixo, eu chamei instabilidade do genoma. Mas professor, não tem a ver com a transformação, bababá, do fenótipo? Tem a ver. Mas você está vendo que aí você está sempre focando no problema da célula, né? É a célula é a célula cancerígena que está fazendo isso, aquilo, está esquecendo do resto do estroma. Vamos ver aqui a instabilidade do genoma. Aqui a gente está falando na célula cancerígena, né? A integridade do DNA é desafiada continuamente por agentes químicos, biológicos, físicos, né? Pelo ROS, pelos erros de replicação. Então, estão falando tudo de DNA. Então, as expansões clonais, né? Você tem alterações no genoma, né? Então, tem a ver com aquilo que eu falei, né? Que você tem o tumor primário e o tumor metastásico, eventualmente eles têm já uma característica de genoma diferente, não é a mesma, né? Isso eu conheci como instabilidade genômica das células cancerígenas. Mas e dentro do mesmo tumor primário, será que já também não tem populações diferentes? Provavelmente tem, né? Então é uma característica inicial que vai levando a outras sucessivas ali no DNA. Então, está falando de monitoramento e reparo do DNA. De alguns genes específicos, né? Esse é um jeito de pensar nas coisas, né? Então, falar a célula neoplásica começa a reparar pior o DNA. O problema desse tipo de abordagem é que o DNA é enorme, metade dele não serve para nada. E você fala, poxa, mas daí mas teve que pegar num ponto certinho para, né? Quer dizer, é aleatório, né? Vou falar, mas o câncer pegou o ponto certinho, que azar, né? Que azar, né? Parece até altamente improvável, né? Ele é um fenômeno aleatório raro. Que as enzimas, né, de monitoramento, né? Então tem, né, você tem aqui você tem não só os erros intrínsecos, mas os métodos de corrigir esses erros intrínsecos, né? No 1. No 2, você tem os checkpoints. Um dos principais é o G1 para o S, né? Onde entra a proteína P53. Então, se o DNA ele não está em ordem, ele está sendo repassado, né, em toda a fase G1, se ele não estiver em ordem, ele fica sinalizando ali para a proteína P53, eventualmente ele vai ser para a apoptose. Então, o 3 é a conclusão, né? Garante que esses eventos raros, né, tão improváveis, né,
tente não ocorrer, né? É muito fortuito isso daqui. Então, a tumorgênese é essa sequência de mutações. O problema é essa sequência de mutações vem por essa parte aleatória, né? Aí ele fala assim, eu tenho talvez um aumento da sensibilidade a esses agentes mutagênicos, né? Eu falei daquele clastrogênico, mas vamos falar dos RNOs, né? Vamos falar aquelas proteínas que fazem a comunicação de inflamação, o fator de tumor de crescimento, aqueles que tinha lá no bystander effects, né? Então, aqui é agente mutagênico, aqui a gente está falando de tabaco, estamos falando do ácido aristólico, aquelas coisas. Através de um colapso de vários mecanismos de manutenção genomônica, ou ambos, né? Então, ou interno ou externo, né? Os estados de mutação. Então, genes cuidadores do genoma. Tem vários, tá? O TP53 é o gene que faz a proteína P53. Ela é a proteína que ela é produzida e leva à apoptose, mas ela desencadeia ou inibe outras proteínas também. Então, tipo assim, qualquer uma dessas proteínas que vem na cascata dela pode também tá envolvida com apoptose, né? Ou com os mecanismos de manutenção de DNA. Então, né, parada do ciclo celular, né? Ou ele fica ali parado tentando reparar o celular, ou ele sai do ciclo celular e fala, você é ótima, mas agora você está aposentada a célula, né? Ou vai para a apoptose. É uma possibilidade, né? Então, esses genes que não... Esse é um deles, né? Lembrem-se. Detectar os danos, né, e ativar a maquinaria de reparo, reparar o que vai produzir ali as enzimas ali para reparação de DNA. Tem vários mecanismos de reparação de DNA. Quase todos eles envolvem perda de material genético, tá? Então, aquele NJ, né, non-join homólogo, né? Eu esqueci o nome. Inativar células mutagênicas antes que elas danifiquem o DNA, consequência, né? Então, bom, de uma perspectiva genética, os tumores, genes cuidadores se comportam de maneira semelhante a genes supressores de tumores. Eu provavelmente escrevi o que eu li e enfim, gene supressor de tumor, lembre-se que ele tem normalmente a característica recessiva, né? Então, ele produz algo que evita o tumor. Se os dois alelos sumir esse gene, não vai ter a produção dessa coisa e o tumor pode se desenvolver, né? Por exemplo, o P53 a célula ela nunca vai entrar em apoptose se... Né? Nunca é um jeito de falar, porque tem outros genes que fazem isso, tá bom? Então eles falam sistemas zeladores. Bom, estabilidade genomônica, estados inflamatórios e sanções pré-malignas. Esse daqui eu acho bem legal, vou tentar falar bastante. Olha, transparências bem densas, né? O que acontece? Olha, eu vou começar por aqui, né? Os tumores, como eu falei, os tumores sólidos principalmente, eles são tecido e são tecido normalmente inflamado. Isso já foi visto ali, Rudolf Virchow era um daqueles dos seminários de história, né, sobre câncer. E no século XIX ele já deu uma indicação, né? E ele falou, olha, inflamação em câncer talvez tenha a ver. Né? É um tecido inflamado de alguma forma, né? Então eles estão associados e andam de mão dadas, né? Então aí ele tava aqui é a distinção que se você tem uma cicatrização normal, né, uma lesão, né, você eventualmente tem uma inflamação naquela região porque você teve necrose, você tem citocinas
né? E essas citosinas, elas têm papel inflamatório, né? Elas são aquele citosol do citoplasma, né? Ele se rompe, ele é tóxico para as células. Então vem outras células do sistema imunológico catar aquele citosol e eventualmente acabam atacando o citosol, não sei. Mas, então, tipo assim, numa ferida, numa cicatrização, né? Essas infecções aparecem, né? E desaparecem, né? Agora, você tem infecções crônicas, que isso não, né? Tem várias patologias associadas a uma inflamação crônica. Eu costumo falar de reumatismo crônico, né? De novo, esqueci o nome da doença certo, né? Reumatoide, acho que é reumatismo crônico. Vamos falar de outras. Então, tipo assim, inflamação crônica é uma coisa chata, né? Vamos falar assim, entre aspas, vai estar sempre meio febril, né? Entre aspas. Historicamente, acreditava-se que essas respostas imunes refletissem uma tentativa do sistema imunológico de erradicar tumores, né? Aqui, tumor tem inflamação, então, logo, né? Todo mundo assim, vai, né? Vai glóbulo branco, tudo ali torcendo. Eu estava na torcida antigamente, não estou mais. Por quê? Agora a gente já começa a achar que esse é um processo simbiótico, né? Olha aí, exposição prolongada a irritantes ambientais, né? Então, fala assim, o fumo, né? Olha, o fumo tem vários agentes cancerígenos, mas ele por si só acaba fazendo inflamação de toda a via aérea de uma pessoa, né? Obesidade. Professor, não sabia que a obesidade está relacionada com inflamação. Tá. Então, quem pode falar sobre isso, né? O professor, não me engano, chama professor Lício, ele tá da biologia. Do lado da biologia tem um lugar que chama assim, Laboratório de Obesidade. Mexe exclusivamente com isso, tá? É tratar a obesidade como no enfoque dela ser uma inflamação crônica. Tá? Então, agora com o negócio do Covid, dá para perceber, falar, os obesos estão nos fatores de risco. Tá? Porque normalmente eles já estão com o sistema imunológico alterado, né? Mas é de baixo grau, né? Outra coisa que irritação ambiental, fala assim, consumo de álcool. Mas álcool é cancerígeno? Vou pedir para minha empregada não usar para limpar a janela, então. Não, né? O problema é que você está bebendo ele. Mas isso é cancerígeno? Não. Só que cada vez que, se você é um alcoólatra, você está fazendo isso de maneira crônica. E aquele epitélio do esôfago, né, do estômago, está sempre cronicamente, da língua, está cronicamente irritado. Adivinha, né? Então, tanto que o pessoal associa câncer de estômago também a vários tipos de tempero, né? Mas tempero é tão bom, né? Mas alguns não devem fazer muito bem para o corpo, né? Eles são levemente irritantes. Então, olha, apenas uma minoria é causada por mutações na linha germinativa, ou seja, isso daqui é o hereditário, o herdável, né? Não sabia, porque a grande maioria está ligada a mutações somáticas, né? Aquelas aleatórias ali da coisa das assinaturas genéticas, né? Que fica aquele monte de mutação junta, né? Então vai lá, mas quando tem pouquinha mutação, bom, aí já tá mais ou menos apontando para o hereditário. Mas do tabaco era uma coisa que estragava violentamente as células cancerígenas, elas estão altamente estragadas, né? Do melanoma também, o número de mutações aleatórias que tem essas células do melanoma é enorme. Quer dizer, as células já estão estragadas, né? O pessoal fala estragadas, quer dizer envelhecida? Parece que sim, né? Então tem a ver com mitocôndria também, tem a ver com telômero também, né? Muitas causas ambientais e fatores de risco estão associados a uma inflamação crônica, então falei.
Até 20% dos cânceres estão ligados a inflamações crônicas, né? Então, aquele tipo que eu falei assim do reumatismo, né? 30% podem ser atribuídos ao tabagismo e poluentes inalados, né? Como sílica ou amianto. Bom, mais raro, né? Mas tabagismo com certeza. 35% a fatores alimentares, né? E 20% está ligado de alguma forma associado, né? Ou como comorbidade à obesidade. Então, inflamação é uma coisa importante quando você fala de câncer, né? Então, a inflamação, o microambiente do tumor contém, aqui um estroma, células tumorais, o vasinho sanguíneo e células do sistema autoimune, olha elas aqui, elas estão combatendo. Talvez elas gostem, né? Bom, células imunes inatas, células imunes adaptativas, tá? Então, fico devendo, tá? Mal imagino qual seja a diferença de uma com a outra, aliás, entre elas não sei a diferença. E o estroma circundante. Bom, fibroblastos, células endoteliais, pericitos, né? Em menor número, né? De privados, né? Células mesenquimais, tá? Então, você precisa ter aqui essa bagunça. Você tem que ter célula cancerígena, célula estromal e célula imune inflamatória, todo mundo junto. Então, os fatores ali de membrana, né, aquelas coisas que... Por que uma célula estromal está dando fator de estímulo para a célula do câncer? Vai ver que é por causa da inflamação, que uma causa na outra. Né? Então, olha, uma vantagem de direcionar terapias ao microambiente inflamatório é porque as células inflamatórias não estão sujeitas a alterações mutacionais, né? E elas não são potencialmente resistentes a drogas. Então, sempre tem aquela coisa, olha, eu vou tratar o câncer com... tipo assim, esse tipo de câncer, a célula é privada de tal proteína específica, eu vou providenciar essa proteína. Tudo bem? Tudo bem. Estamos falando de drogas absurdamente caras assim, porque elas são feitas no limite da ciência. Imagina que você vai combater o câncer combatendo uma infecção. Ou combater, deixar a célula morrer de fome, ou acabar com a infecção. Ia ser maravilhoso, né? E de quebra, né? Se a pessoa é gorda, quem sabe deixa de ser gorda? Ia ser, mas todo mundo ia ser bonito, né? Então, deixa eu me mudar, porque está acabando, né? Bom, aqui eu estou falando de células inflamatórias em geral, né? Detectar agentes infecciosos e direcionar a resposta autoimune, né? A esses agentes, né? Efetuar a cicatrização de feridas, né? E eliminar células mortas. Então são dois fatores, né? Então, ele está falando o seguinte, que essa parte de cicatrização de feridas e células mortas, né, esses últimos subtipos de célula, né, são os principais fatores, uma das principais fontes de fatores de crescimento angiogênico. Ou seja, essa parte de cicatrização é a mesma da parte de vascularização. Quando aparecer esse tipo de célula, você vai ter vascularização, né? E eles têm essas enzimas aí de tecido, né? As interessantes, né? Se você pensar em sinais externos, né? Porque elas têm a ver com cicatrização de feridas. Então, eu falo assim, talvez sejam não é qualquer célula do sistema imunológico, são essas aqui. Essas que seriam as interessantes para progressão neoplásica, né? E aqui eu acho interessante, né? Ele está falando o seguinte, que na hora que o tumor começa, tá? Você vai ter uma inflamação e ela raramente regride.
Significa que vai estar... Assim, pô, esse combate, ele que é o interessante, né? As células tumorais, eles têm interesse de manterem esse combate num certo nível que os outros não ganhem sempre, só os restos da batalha que interessam para eles. Eu acho que vocês nem imaginavam que tinha tudo isso, né? Olha... Agora, esse eu acho importante, não confundir a inflamação que segue o desenvolvimento de um tumor. Então, isso é novidade para mim, eu espero que eu não esteja falando besteira, mas está falando o seguinte, que as malignidades sólidas vão manifestar uma reação inflamatória, né, de qualquer forma. Então, tipo assim, aí é a evolução do câncer em si, não a... quer dizer, a evolução do câncer para a morte da pessoa em si, tá? Então, olha, em algum momento todas as malignidades ultrapassam o suprimento sanguíneo e se tornam privadas de oxigênio. Então, morte celular necrótica, né? Aqui a inflamação é inflamação mesmo, tá? Não é aquela inflamação consensual, né? Então, uma forte reação inflamatória pode ser iniciada com uma terapia também. Você vai fazer uma radioterapia, você tem uma terapia de câncer que usa ultrassom. Você, ao invés de fazer a imagem com ultrassom, você usa ultrassom. O ultrassom você consegue, dentro do possível, focalizar. Então, no tumor sólido, se você tiver ele, anatomicamente, você sabe onde ele está, você emite ultrassom em altíssima potência e esse negócio vai cozinhar o tecido em volta ali. Falar, que bom, matou o câncer. Mas você fez um tecido necrótico lá dentro, ele vai dar uma resposta inflamatória, né? Então, falando, olha, cirurgia, quimioterapia e radioterapia são opções de tratamento, mas todas elas induzem morte generalizada, né? Então, morte necrótica maciça e tecido de cancerígeno e circundante, né? E daí fala de cicatrização de feridas, tá? Então, aí você está falando de inflamação como consequência do câncer, não essa inflamação como existente na progressão do câncer, né? Aqui é aquilo que já foi falado várias vezes, né? Que a apoptose é um jeito silencioso de morrer, mas as células necróticas não, né? Elas ficam inchadas, explodem, liberando seu conteúdo de citoplasma, com sinais pró-inflamatórios no ambiente. E que vai aparecer essas células imunes no sistema. E essas vão atacar, né? Parte do objetivo delas, né, é liberar espécies reativas de oxigênio. Então, tudo isso aqui tem a ver com inflamação e combate do sistema imunológico, né? Então, olha aí, os ROS e os RNOs, né? Eles estão aqui, eles podem fazer os danos do DNA, então... aqui não é aquela inflamação consequência da evolução final do tumor, aqui é aquela na promoção ainda, tá? Então, por que o tumor precisa de células de estroma e do sistema autoimune enchendo o saco, todo mundo junto, né? Talvez ele precisa desse ROS e RNOs. Olha aqui já está com cheirinho de bystander effects, né? Né? Vocês lembram? Olha, a célula não recebeu radiação, mas ela liberou, de alguma forma apareceu ROS na jogada aí, extracelular, e ela começou a ter um dano no seu DNA, né? Então, mas é indireto. É indireto. O pessoal está ainda procurando por quê. Né? Então, as citocinas, proteínas que inflamam, né, podem elevar os níveis intracelulares. Do lado de fora, eleva o lado de dentro. Então, fala aqui alterações epigênicas, né? O que quer dizer? Epigenéticas. Está falando assim, que eventualmente você pode pensar que você está atacando as fitas de DNA, mas você não está mudando o conteúdo genético delas. Você está fazendo
a parte de regulação, né? Esse ROS e RNOs talvez estejam mexendo em proteínas ou nos RNAs long, non-coding, né? Vocês lembram? Micro-RNA, né? Eu falei para vocês. Vocês podem mexer nessa parte de regulação e essa parte de regulação, né? É ela que está fazendo a iniciação do tumor. Ah, professor, mas o senhor falou isso do bystander effects. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que você é um bom professor, né? Então, olha aí. Nós estamos falando de infecções, curar feridas e promoção de tumores, né? Mas do jeito indireto, é uma estratégia. Né? Então, consequentemente, a morte celular necrótica, embora aparentemente benéfica, né, pode, em última análise, causar mais danos do que benefícios. E agora? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Por quê? Você tem uma infecção, você vai combater a infecção com uma quimioterapia, radioterapia, ultrassom, né, de potência, fez necrose. E daí? Quem disse que... Né, será que você não vai estar fazendo uma bagunça maior? Ponderações, estratégias, é isso aí. Aqui, olha, chegamos na reta final, tá? Esse quadrinho tem tudo que eu falei para vocês, mas ele está em inglês, obviamente, e aqui ao lado ele está em português. E aqui os 8 quadrinhos, né? Eles estão 10 quadrinhos estão falando sobre aqueles 10 tópicos que eu acabei de falar, tá? Então, só para falar que aqui tem uma simbologia, né? Cada um é um dos quadrinhos diferentes. Então, o último transparência do slide, ele está falando, as últimas, né? Sobre a progressão. Por quê? Ele fala, tudo bem, eu tenho um evento de iniciação e depois vai vindo uma sequência. Será que a sequência começa aqui, depois aqui, né? O que ele quer falar? Que não, é uma sequência com certeza, mas ela não tem a ordem definida, né? Ela, talvez de tumor para tumor, tem uma estratégia diferente. Quem vem primeiro, né? Quem vem primeiro em todas essas coisas aqui? Ele não sabe, é isso que ele está falando, né? Então, ele fala até entre tumores do mesmo tipo, né? Talvez a sequência possam variar, né? Entre tumores diferentes, com certeza. E a ordem, né? Ele fala, olha, tem tipos e tem os subtipos, né? E você fala assim, algumas talvez apareçam simultaneamente durante a etapa de progressão, né? E outras precisa ter talvez uma coisa externa ali, né? Uma coisa mais fortuita. Ou precisa ter estabelecido 2 condições já existentes para que venha a terceira. Aqui é uma espécie de... como é do primeiro artigo, o primeiro artigo tinha só 6 caixinhas, não tinha 10. Então ele fala assim, olha, eu vou imaginar, aqui está a tradução das caixinhas, né, os símbolos deles, mas é o mesmo raciocínio do que tivesse 10 caixinhas, tá? Ele fala assim, olha, uma possibilidade é primeiro esse evento, esse, depois repete, né? A outra possibilidade, olha, eles começam da mesma forma, mas depois tem 2 tipos diferentes de caminho aqui, né? Esse tipo de tumor, né? Aqui, olha, aqui ele começa, mas tem que essas 2 coisas acontecer ao mesmo tempo para, né? E precisa acontecer todas as 6? Não, né? Todas as 10? Não, talvez alguns tipos de tumor precisa de menos. Muito bem, aqui é uma parte, tá? Chegamos ao fim. Agora a gente vai falar disso aqui. São poucas transparências e eu acabo a aula, tá? Esse daqui é um artigo, tá, de 2015 dessa pessoa. Eu acho muito interessante. Ele colocou aqui feridas que não cicatrizam, né? Ferida do amor, né? Uma da vingança, né? Mas não, tá falando de tumor.
esse artigo, ele está escrito assim, Redux, por quê? Se eu não me engano, eu não consigo ler aqui, está pequenininho, acho que está escrito 1996. Então, em 1996, esse autor fez um artigo com esse título. Em 2015, ele foi convidado a comentar de novo se ele havia mudado de opinião. E ele falou que não, tá? Agora, então, apesar do título muito bonitinho, ele está fazendo analogia de tumores com feridas, tá? 2, ele está fazendo isso não baseado em uma obra poética do tipo Pássaros Feridos, tá? Ele é uma pessoa que estuda desse ponto de vista vascular, né? Da angiogênese. Então, ele estava falando dos fatores de crescimento de vascularidade, né? Que como haviam sido detectados esses fatores de crescimento nos tumores, então ele fala, olha, é a partir desses fatores de crescimento que a angiogênese acontece. Da mesma forma, igualzinho como acontece com uma ferida. Então, o processo de cicatrização, vamos ver o que ele fala aqui. 2 transparências, é rapidinho, tá? As semelhanças do tumor e uma cicatrização são conhecidas há mais de 150 anos, hein? Olha, acho que é o tal do Virchow ali, né? Então ele fala, eu não estou falando novidade, né? Tumores são parasitas que invocam resposta de cicatrização de feridas para adquirir o estroma necessário de sobreviver e crescer. Agora, com tudo aquilo que nós vimos, tem muito a ver, né? Essas aqui são as palavras do texto dele. Mas, de novo, ele está falando isso por causa daqueles fatores de crescimento vascular lá que ele estava estudando. Daí ele fala assim, esses fatores de crescimento, né, eles em si estão presentes de uma variedade de doenças inflamatórias crônicas, né? Artrite reumatoide, era isso que eu queria falar. Reações de hipersensibilidade e psoríase. Essas em particular são reações inflamatórias crônicas, mas ele está, pelo que eu estou entendendo, ele está falando assim que aqueles fatores de crescimento, tal como no câncer, aparecem também nessas doenças. Aí tem que ler o artigo inteiro, eu não tenho toda essa capacidade, tá? É muita coisa de medicina. Aqui o título, né? Os tumores são heterogêneos na sua estrutura, né? E diferentes partes de um mesmo tumor podem exibir diferentes estágios de cicatrização. Interessante, né? O estroma denso, mal vascularizado, está falando do meinho do tumor sólido, tá? A parte de hipóxia, colocado centralmente, é indistinguível de feridas cicatrizadas, né? Curadas, né? Ali não tem... Olha, só para relembrar vocês, tá? Quando tem uma mamografia, você procura pelas microcalcificações. O que elas têm? O que elas são? Elas são isso aí. Elas são os restos das células mortas que cicatrizaram. Elas são cicatrizes, tá? As microcalcificações são sinais de cicatrizes. Elas são micro por causa disso, tá? Então, o tumor, vamos supor, mas eu vi que o tumor de mama parece uma azeitona. Mas lá dentro, a parte morta é uma cicatriz. É ela que você está tentando ver em uma mamografia, né? Só tem mamografia? Não. Aliás, qualquer cicatrização vai também ter, né? Então, é um jeito. Na mama, pelas características da mama, é mais fácil de você ver, porque você vai usar raio-x de baixa energia, tá? Então, a cicatrização em si é tecido mole com tecido mole, ela não dá um bom contraste na radiografia, a não ser nesse caso em particular da mama, né? Mas ele está presente em todas as cicatrizações em geral. Daí ele fala assim, o estroma que envolve esse núcleo, né, pode ser pensado em um casulo. Então, o pior, né, que as protege do tratamento quimioterápico, né, como uma resposta inflamatória do hospedeiro. Então, quer dizer, essa parte externa em cicatrização, talvez ela não permita a entrada da quimioterapia lá para dentro, né? Ela tem uma dinâmica própria, né?
A interface entre esse núcleo e o casulo, né, guarda semelhanças com feridas em estágio ativo de cicatrização. Então ele faz essas analogias, esse é o comecinho do artigo, depois ele fica um artigo muito específico, eu não consigo ler. Tá? E acabou! E acabou! Não preciso nem dizer o tamanho da minha felicidade, tá? Acabamos a parte de radioproteção, de radiobiologia. Agora nós vamos entrar na radioproteção. Então, eu agradeço vocês todos que me acompanharam, né? Eu sei que assiduamente, toda semana, falar, nossa, o professor Renato colocou 9 vídeos essa semana, eu vou assistir todos, né? Não, eu sei que vocês estão maratonando aí os meus vídeos, mas não tem problema. Eu fico igualmente muito contente, tá? De qualquer forma, dá para pensar o tamanho como é que fala? A escalada que foi isso aqui. Essas informações, elas são difíceis de ter, elas são muito atuais, e eu tive um maior prazer, tá, de fazê-las para vocês. A gente se vê agora nos próximos vídeos aí, agora falando mais de radioproteção. Falou, gente!